Lucas capítulo 22, versículo 14 até o 20. Aleluia. Vamos ler juntos. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos irmãos, a ceia, eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite sobre a ceia do Senhor, porque às vezes a gente participa da mesa do Senhor, mas não entende ainda a profundidade do que é participar da mesa do Senhor. A ceia, ela se encontra no centro da vida de celebração da igreja. Durante 2000 anos a igreja celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída na Páscoa, e intencionalmente por Cristo Jesus, ela foi celebrada na noite, substituindo a ceia pascal. Jesus celebra a ceia, e deliberadamente Jesus troca o termo de pão da aflição, como diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 3, porque antes na Páscoa, quando o povo se reunia ao redor da mesa, Deuteronômio 16, 3, põe para nós por favor, fica ligado aí, viu, Bolela? Diz assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, e o texto vai dizer pão da aflição. Então, intencionalmente, Cristo, naquela noite de celebração da Páscoa, que estava chegando a Páscoa, ele reúne os discípulos e ele troca o pão da aflição. Tem alguma tradução que fala pão do sofrimento, pão de dores, e intencionalmente Jesus troca este nome pão da aflição para isto é o meu corpo. Agora já não é mais o pão da aflição, agora já não é mais o pão de dores, já não é mais o pão do sofrimento, mas agora o Senhor, como disse, intencionalmente ele fala: isto é o meu corpo. Durante 2000 anos, existem 2 principais sacramentos que a igreja do Senhor celebra, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Não importa a denominação, não importa qual seja a igreja, se ela é cristã, ela celebra esses 2 sacramentos. O batismo fala da purificação, o batismo fala da vida velha, o batismo fala de uma nova criatura que ressuscita no momento que ele é sepultado e ele levanta, simbolizando a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que mediante a ressurreição, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo simboliza a purificação. Agora a ceia, ela na sua essência, ela dramatiza a dor.
a morte de Cristo. E não tem como a gente sentar-se à mesa do Senhor e não olhar para a cruz. Não tem como a gente participar da ceia sem colocar os nossos olhos a purificação. A ceia, na sua essência, é o drama de tomar, abençoar, quebrar e distribuir. Porque tanto o batismo quanto a ceia, eles dramatizam as verdades centrais do Evangelho, anunciando as boas novas. Porque o Evangelho não é acerca de outra coisa, senão de uma boa notícia. Estávamos perdidos, mas fomos encontrados por Cristo. Estávamos sem esperança, antes escravos do pecado, antes escravos do medo, mas agora em Cristo fomos alcançados, fomos libertos, fomos redimidos. A redenção foi a liberdade que alcançamos por um preço que foi pago. E as Escrituras dizem que esse preço foi, senão o sangue do Cordeiro. Por isso que quando João, o Batista, estava pregando às margens do Jordão, e quando Jesus se aproxima para ser batizado, quando Jesus entra na fila do batismo, João vira para ele, olha para a multidão e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é acerca de mim, é acerca dele. É por ele que devemos gastar a nossa vida, é por ele que devemos entregar a nossa vida, é por causa dele que podemos celebrar, porque fomos redimidos, o nosso pecado foi expiado, a nossa culpa foi removida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a ceia, na sua essência, consiste em dramatizar e trazer à memória o tomar, o abençoar, o quebrar e o distribuir, o pão e o vinho. Assim como nós não nos batizamos a nós mesmos, mas submetemos-nos ao batismo, assim também a ceia, nós não administramos os elementos, eles são nos dados a nós. Eles não são, não somos nós que administramos, mas eles nos são dados, nós apenas os recebemos. Por isso que na mesa Jesus senta-se com os discípulos e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Agora já não é mais o pão da aflição, agora já não é mais o pão do sofrimento. Embora na memória de vocês, embora na lembrança de vocês, ainda estão os sofrimentos do Egito, ainda está a escravidão do Egito, mas agora não se refere mais ao pão da aflição, mas agora é o meu corpo que é dado a vocês. E assim como comemos o pão e bebemos o vinho, fisicamente, de forma espiritual, nós nos alimentamos de Cristo crucificado. E aqui que está o mistério da nossa fé. Irmãos, Jesus quase foi apedrejado quando ele reúne os discípulos. Quando ele está ministrando aos religiosos, ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, morrerá eternamente. Mas aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E Jesus trouxe um discurso que feria, que vinha de choque, na contramão daquilo que eles criam. E ele disse: vocês têm que comer a minha carne,
vocês têm que beber o meu sangue. Claro que Jesus estava falando de uma forma espiritual, de uma alimentação espiritual. E essa é a grande questão da ceia do Senhor. E como eu disse, não tem como a gente participar da ceia sem olhar a cruz. Porque a cruz, ela converge todas as histórias. A cruz converge todos os mundos. Como eu sempre digo, é onde a beleza do amor se encontra com a feiura da morte. É quando a gente consegue olhar para a cruz e ver quão grande foi o amor que nos resgatou. Spurgeon diz que para Isaac bastou um cordeiro, mas para nós, Deus entregou Deus. O próprio Deus, através de Cristo Jesus, se entregou por nós. Esse foi o preço exigido. Tem gente que acha que Deus pagou um preço para o diabo. Não, querido. O Senhor não pagou nada para o diabo, até porque Deus não deve nada, não devia nada para ele. A exigência foi do próprio Deus. A exigência porque a Bíblia diz que todos pecaram. Coloca tanto o religioso, quanto o moralista, quanto o pagão. Coloca todos na mesma embalagem, sob a mesma. Mas, graças por Jesus Cristo, a Bíblia diz que fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, mediante a redenção que alcançamos através de Cristo. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que fizeram de Cristo o seu amparo, o seu fundamento. Hoje pela manhã nós estávamos aqui reunidos e eu falei sobre os dois fundamentos. Jesus fala de duas casas, de duas vidas, de dois homens. Aquele que edificou a sua casa na rocha e aquele que edificou a sua casa na areia. Observando superficialmente, a gente olha essas duas casas que não há distinção entre elas, não há nada que nos chame a atenção que exista numa e não na outra. Mas o que vai revelar aonde essas casas foram construídas é quando soprarem os ventos, é quando vier a tempestade. Jesus diz que essas duas casas foram tomadas, foram alcançadas, foram violentamente sacudidas pela tempestade, mas a casa que estava sobre o fundamento, que é Cristo, ela não caiu. Uma vida que é edificada em Cristo Jesus, ela não aborta a sua fé, ela não desiste, ela persevera, ela continua crendo, porque ela sabe aonde edificou a sua casa. 5 modos, a gente pode observar 5 modos ou 5 lugares em que a ceia do Senhor se relaciona com a cruz. O primeiro modo é que a gente lembra do sacrifício. Não tem como a gente participar da mesa do Senhor sem lembrar do sacrifício de Cristo. A razão da mesa estar com o pão e o vinho é porque um dia Cristo se entregou por nós. Por isso que ele disse, nós lemos, fazei isto em memória de mim. Ou seja, participar da ceia é ter uma memória vívida, uma memória latente da lembrança do sacrifício de Jesus na cruz. A segunda coisa é que nós participamos dos seus benefícios.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É por esse motivo que nós precisamos nos alimentar. Embora os elementos continuem ainda pão e vinho, mas espiritualmente nós estamos alimentando-nos de Cristo Jesus, do corpo e do sangue de Cristo Jesus. A terceira coisa que a ceia nos arremete é que nós proclamamos o sacrifício. Ao participar da ceia, a gente está proclamando as boas novas da salvação, porque todas as vezes, disse Jesus, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos faz olhar para trás e olhar para frente. A ceia nos traz a memória do sacrifício de Cristo, da sua morte. Nós proclamamos o sacrifício através do ato, mas também nós dizemos para este mundo que o nosso Senhor vai voltar, que Cristo vai voltar. Então a ceia é colocada entre esses dois mundos, a morte e o retorno de Cristo. Quantos anseiam pela volta de Jesus? Quantos anseiam? Amém? Eu lembro que quando eu converti, talvez alguns aqui, quem tem mais de 30 anos de crente? Deixa eu ver aqui. Senhora? Senhora, dona Jana? Quem tem mais de 30 anos aqui? Deixa eu ver. Olha só, tem uma galera boa aí. Canção, dá um sol aí, sol. Tinha uma canção, vê se você lembra essa canção. É sol? Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria. Olha só que bênção, pois Jesus Cristo já está. Jesus virá. Jesus virá. E todos em um só louvor. Aleluia. Jesus virá outra vez aqui. Aleluia. Aleluia. Então, queridos irmãos, a ceia, ela nos retorna ao passado, nos arremete ao passado, lembra do sacrifício de Cristo, mas também nos arremete ao futuro, à volta de Cristo. Ele virá outra vez aqui. Agora não virá como um cordeiro, mas virá como um leão. A Bíblia diz que João estava arrebatado nos céus, quando ele olha um cordeiro como tinha sido morto, mas agora não mais como cordeiro, porque alguém chegou, tocou no seu ombro e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Jesus virá cheio de majestade e poder para buscar uma igreja gloriosa, para buscar uma igreja santa, sem defeito, sem mácula. Será que isso não nos alegra? Será que isso não nos enche de esperança? Será que isso não nos leva a voltar para as Escrituras e buscar mais esse Senhor, esse Deus? Então a terceira coisa, nós proclamamos o seu sacrifício. A ceia olha para a vinda, como também para a morte de Cristo. A quarta coisa
é que atribuímos a nossa unidade ao sacrifício de Cristo. A gente não participa da ceia sozinho. Nós estamos aqui como família, amém? Somos família de Deus. A gente não participa da ceia na privacidade do nosso lar, não. A gente participa da ceia como irmãos, como uma família. Por isso que a ceia, nós atribuímos a nossa unidade ao sacrifício do Senhor, porque a cruz nos une. Se você tem barreira com alguém, então é porque você não está olhando para a cruz. Porque a cruz, ela joga por terra todo o argumento. Ah, pastor, mas eu estou assim ferido, machucado, porque alguém fez algo comigo. Então, é necessário que você olhe para a cruz, porque na cruz você foi perdoado. Na cruz você entregou todo o peso, toda a culpa foi colocada na cruz. É necessário então que olhemos para a cruz, para que haja unidade. A cruz nos une. As diferenças caem por terra quando colocamos a cruz no centro das nossas vidas. Coloque a cruz no centro do seu casamento, dos seus relacionamentos. Porque quando a gente olha para a cruz, sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer pagar as nossas culpas. A gente sempre quer fazer algo para pagar pelos nossos pecados. E quando a gente olha para a cruz, a gente sabe que precisa se humilhar. Porque não tem como olhar para a cruz e não vir o senso de humildade. Porque se um Deus cheio de glória, majestade e poder, se esvaziou de toda a sua magnitude, da sua beleza, para se tornar homem, se vestir de carne humana. Ah, querido, se um Deus todo-poderoso se humilhou, se esvaziou, quem sou eu e você para não nos humilharmos, para não abrirmos mão dos nossos direitos? A cruz me leva à humilhação, a abrir mão dos meus direitos, porque agora não é acerca de mim, não é acerca dos meus sentimentos, mas é acerca daquele que já venceu na cruz por mim, aquele que se humilhou, se auto-humilhou, para me dar vida, para me libertar dos meus pecados. O quinto, a gente dá graças pelo sacrifício. Oferecemos-nos a nós mesmos. Como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto com entendimento. Então a cruz, ela dá-nos o entendimento que nós devemos ter um coração agradecido. E em resposta a esta gratidão que há no nosso coração, nós nos entregamos a Ele. O que poderíamos dar? Certa vez o salmista perguntou: o que eu daria para Deus? O que a gente pode dar para Deus, se Ele é o dono de tudo? Ele diz: eu beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor na terra dos viventes. É quando a gente tem um coração grato. O pão e o vinho nos obrigam a olhar de volta para a cruz de Cristo e lembrar-nos com gratidão de que ali Ele sofreu o que Ele sofreu e realizou por nós. Sabe o que aconteceu na cruz? Nós fomos aceitos por Deus. Você quer um milagre maior que esse?
Você quer uma dádiva maior que essa? Fomos aceitos, fomos recebidos no lar, fomos alcançados pela sua graça. Esta é a dádiva da cruz. É quando o entendimento alcança o mais profundo do nosso coração. É quando eu entendo que eu fui aceito por Deus. Não é aceitar a Cristo. Às vezes a gente usa como colocando Cristo um objeto. Não, queridos. Nós fomos aceitos por Deus através de Cristo. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e encontramos vida. Porque o Evangelho não é acerca do homem buscando felicidade. O Evangelho é acerca de mortos ansiando por vida. Estávamos mortos, mas recebemos vida, imerecida vida, que foi derramada através de Cristo. Então a mesa não é posta, não é colocada como uma barreira. A mesa é colocada como uma ponte, como uma plataforma de relacionamentos. Porque quando sentamos-nos à mesa, nossos olhares se cruzam com o dele. Nós podemos contemplar pela fé a sua face, a sua doce e bela face. É quando a intimidade começa a fluir, porque já houve uma libertação, já houve uma afeição, já houve uma cura, já houve uma aceitação por parte dele. A nossa feiura se une à beleza de Cristo, e eu posso entender que eu sou indigno, mas sou amado. Eu não mereço, mas ele me deu vida. Eu não era merecedor e jamais serei merecedor, mas fui alcançado pela sua graça e misericórdia. Porque graça é o presente merecido. Graça eu recebo o que não mereço. Misericórdia eu não recebo o que mereço. Porque o que merecíamos era morte, separação eterna, mas a misericórdia dele nos alcançou. A graça dele nos revestiu de vida. E agora não somos mortos vivos, somos vivos no reino de Deus. E Pedro vai mais além e diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não merecíamos, jamais merecíamos, mas ele colocou a mesa diante de nós para nos assentarmos com ele, para contemplarmos a sua beleza, para encontrarmos o seu olhar de misericórdia. Charles Adam Spurgeon, ele diz: se você quer saber quão grande é o amor de Deus, olhe para a cruz. A cruz é a mais eloquente prova de que não há limites para o que Deus está disposto a fazer para salvar pecadores. Olhe para a cruz, você vai ver que prova cabal, que prova tão grande desse grande amor revelado na cruz de Cristo, para nos fazer aceitos outra vez. E a pergunta é: por que a gente foge tanto? Por que a gente ainda está procurando outros amores? Tanto Jeremias quanto Ezequiel se volta para Jerusalém e diz: Jerusalém, por que você ainda insiste
em buscar outros amores? Por que que você deixou o manancial de águas vivas e está cavando cisternas rotas, cisternas que não têm água, que não têm água pura? Por que que você insiste em fugir? Por que que você insiste? Por que que você ainda insiste em buscar prazeres fugazes, efêmeros, temporais? Por que que você ainda... John Piper vai dizer que o problema da humanidade não é buscar prazer, é se contentar com pequenos prazeres. Porque não há prazer maior do que se deparar tomado pela presença e pela glória dele. Não há prazer maior do que quando nos encontramos a nós mesmos diante da cruz e falamos: Senhor, eu sou indigno, eu não mereço, mas eu sou alcançado por este amor, eu sou tomado por esta presença. É somente diante da cruz que é quando eu paro, é quando eu permaneço perante a cruz, que eu começo a ganhar uma visão clara, tanto de Deus quanto de mim mesmo, e especialmente em relação de um com o outro. É quando eu olho para as minhas imperfeições, as minhas limitações, os meus pecados, e contemplo a majestade, a beleza, a glória, o amor infinito, o amor que excede todo o entendimento, todo o conhecimento humano. Que amor é esse que a Bíblia fala que nos alcançou? O pecado nos distanciou de Deus, o pecado nos afastou de Deus, mas a misericórdia e a graça de Deus nos alcançaram. Às vezes a gente chega para o irmão e fala a graça e a paz de Jesus. Uns falam shalom, outros paz do Senhor, outros graça e paz. Graça e paz, quando nós verbalizamos isso, literalmente a gente está dizendo que a graça nos alcançou e que fomos pacificados com Deus. A paz, a inimizade que havia entre nós e Deus agora não existe mais, por causa da graça que nos fez aceitos diante de Deus. E é por essa graça que nós estamos aqui nesta noite. Somente a cruz quebra o nosso orgulho, a cruz remove a nossa culpa, a cruz acende o amor, restaura a esperança e transforma o nosso caráter. Sabe, queridos, uma coisa é você ser frequentador de igreja. Tem gente que fala assim: eu vou à igreja porque eu me sinto bem, mas quando sai por aquelas portas, tudo volta à vida velha. Igreja não é um lugar de frequentar, é uma família de pertencimento, é uma família para se pertencer. Olhe para quem está à direita e à esquerda e diga: por que você foge? Por que a fuga? Por que sempre a gente está fugindo de Deus? Somos eternos fugitivos dessa vida. Se o convite é: venha, a mesa está posta. E não tem como eu estar à mesa, não tem como eu entender do pertencimento à família de Deus, e não colocar a minha vida a serviço do reino. Não tem como eu dizer que sou filho de Deus, mas
através da minha vida, ainda não há o proclamar das boas novas, ainda não há o discipulado de Cristo na minha vida. Você lembra que quando Jesus fala com os discípulos e com os religiosos, ele diz: aquele que não negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. A gente olha para esse texto e parece tudo superficial, mas se a gente voltar a 2000 anos atrás, a gente vai entender o que Jesus quis dizer sobre negar-se a si mesmo. Porque Jesus diz: olha, não tem como ser meu discípulo e não negar-se a si mesmo. Jesus fala num contexto onde o Império Romano está crucificando, matando criminosos na cruz. E qual era então a sentença? O criminoso tinha que levar a sua cruz até o local da execução. Então o criminoso às vezes levava a cruz completa, às vezes levava só essa parte transversal chamada patíbulo. Então o criminoso levava esta parte transversal e ele carregava aquele madeiro, e na sua mente ele estava dizendo: eu estou levando essa cruz até o local da minha execução. E foi justamente o que Jesus quis dizer: aquele que quer ser discípulo dele, tem que carregar a sua cruz diariamente, até morrer para este mundo. Porque crente bom é crente morto, marido bom é marido morto, esposa boa é esposa morta. E você está entendendo do que eu estou falando? Crente bom é aquele que já morreu para Cristo, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, já estou crucificado em Cristo Jesus. Queridos, não se enganem, não se enganem. Frequentador de igreja não vai alcançar a vida eterna. O batismo é a purificação, mas você precisa viver uma vida digna de santidade. Como já falamos, a pessoa pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizada na igreja, casar na igreja, morrer na igreja, ser velada na igreja, mas acordar no inferno. Porque a vida com Deus, Cristo é radical. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. O Evangelho é radical. Não há concessão com o pecado. O pecado deliberado leva a pessoa a uma eternidade sem Deus. Por isso que a primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. João Batista pregou arrependimento, depois veio Jesus e pregou sobre arrependimento, e depois veio os discípulos pregando sobre arrependimento. É entregar o nosso coração. E eu termino lendo a última passagem, Lucas 13, 29. Fique de pé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. A mesa é onde nós colocamos a nossa vida sob a graça, sob a misericórdia, sob o sangue do Cordeiro. E o convite para nós esta noite é que nos assentemos à mesa. Jesus celebrou a ceia com discípulos, aqueles que
entregar os seus corações. A ceia não é para aquele que não tem aliança com Deus. A ceia é para aquele que já falou: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Eu não posso e não quero mais viver longe do Senhor. É para aquele que já tomou uma decisão para Ele. Pastor, mas eu sou tão defeituoso, eu sou tão imperfeito. Então foi para você que Jesus morreu. Foi para mim que Jesus morreu. É quando nos deparamos com essa verdade, é quando nos deparamos com essa certeza: eu não mereço, mas Ele se entregou por mim. Feche os teus olhos por alguns instantes. Feche os teus olhos e ore agora. Se há algo na tua vida que você precisa rasgar o seu coração, falar com Ele, fale agora. Se há temores, incertezas, se há angústia, tristeza, lance agora diante dEle, lance agora na cruz e fale com Ele. Aleluia.